Nos dias 7, 8 e 9 de julho aconteceu a primeira VidCon aqui do Brasil, e nesse vídeo eu vou contar pra vocês os principais aprendizados que eu tive durante os 3 dias de evento. Oi, eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. E pra você que não sabe o que é a VidCon, eu vou contar agora pra você. A VidCon é o maior evento focado em criação de conteúdo em vídeo do mundo e acontece principalmente na cidade de Anaheim, nos Estados Unidos, há 11 anos. Mas ela também conta com algumas edições em outras cidades, como Cidade do México, Baltimore e Abu Dhabi. E agora, esse ano, a gente teve a primeira aqui do Brasil, que foi aqui em São Paulo. A VidCon, ela é dividida em duas categorias, a categoria Indústria e a categoria Comunidade. Na categoria Indústria, a gente teve direito a um dia a mais de evento, com alguns painéis focados majoritariamente na indústria de marketing, criação de conteúdo, publicidade e também para os criadores de conteúdo como um todo. Já o ingresso Comunidade, ele dava direito apenas ao sábado e domingo e tinham alguns painéis a menos do que tivemos aqui no ingresso de indústria. Eu participei dos 3 dias de evento, então eu vou compartilhar agora um pouco do que eu aprendi nesses 3 dias. Um dos primeiros painéis que eu assisti na sexta-feira, logo no primeiro dia de evento, falava sobre a criação de conteúdo com propósito. E ele foi bastante focado em como o propósito das marcas ele vai muito além da comunicação que ela cria. O propósito ele tem muito a ver com a intencionalidade, né? O que você deseja mostrar para o mundo. E quando a gente fala de propósito de marca, a gente não tá falando só da comunicação dela como um todo, mas isso inclui também os creators com quem ela deseja se conectar. Então, a partir do momento que você se envolve com um creator que tem várias polêmicas que batem contra o que você diz ser o propósito da sua marca, isso daí já te gera um grande conflito. Não à toa, quando um determinado influencer é cancelado nas redes sociais, é muito comum que as pessoas vão atrás das marcas que patrocinam esses influenciadores pra pedirem um posicionamento em cima disso. E uma coisa muito interessante que eu ouvi da Monique Evely nesse painel foi que as marcas elas buscam gerar uma sensação de afeto na gente. E inconscientemente a gente leva afeto como se fosse uma palavra boa. Porém, afeto vem de afetar. E não necessariamente a gente é afetado de uma maneira boa por essas marcas ou pelas pessoas que falam ali pelas marcas. Nesse painel também eles falaram sobre o papel das agências no meio de todo esse processo entre criação de conteúdo e parcerias entre influenciadores e marcas, né? E o que foi dito foi o seguinte, que as agências elas estão começando a entender agora o papel dos creators na criação de conteúdo para as marcas. Mas ainda existe um ruído muito grande entre agência, marca e influenciador. Isso porque às vezes a agência recebe ali um briefing da marca sobre como passar o conteúdo pro influenciador, passa um roteiro pro influenciador que às vezes não tem absolutamente nada a ver com a forma que esse influenciador se comunica, com o tipo de conteúdo que esse influenciador costuma produzir, e isso gera um estresse ali entre as 3 partes. E qual que é a conclusão dessa história? Tanto as marcas quanto as agências, elas precisam entender que o criador precisa ter a liberdade criativa dele ali durante esse processo. Porque assim o conteúdo ele sai mais fluido e muito mais natural para todos os lados. Já as marcas elas precisam entender que essa comunicação com a audiência ela precisa ser constante. Não adianta fazer uma única publi com um único influencer, porque isso daí não vai durar por tanto tempo. Já quando elas diversificam nas publis e nos influencers, elas conseguem atingir um público muito mais diverso. Ainda nesse assunto de creators e liberdade de criação de conteúdo, na sexta-feira eu assisti um painel chamado Sua Campanha Sem Preguiça, que falava exatamente sobre publis bem feitos, bem elaborados e bem condizentes ali ao contexto dos conteúdos que os creators costumam fazer, né? E uma coisa que foi falada é que justamente o papel das agências é deixar as marcas mais flexíveis na hora de fecharem ali o conteúdo com um determinado influenciador. Quando uma marca fecha uma parceria ali com um influenciador, né, pra fazer um publi, ela precisa entender a linguagem daquele influenciador. Não adianta ela ver que o influenciador tem, sei lá, 10 milhões de seguidores no TikTok e chegar lá e querer que o influenciador faça dancinha, sendo que o conteúdo desse influenciador é humor. Não vai ter aquele fit, não vai dar aquela liga e o publi não vai soar natural, não vai ser bem sucedido, vai dar errado. Então quando a gente fala de um roteiro de uma publi, é essencial que haja ali um alinhamento entre a marca, o creator e a agência, e também uma compreensão da parte da agência e da marca
na hora de fazer o roteiro desse publi. Ou seja, hoje em dia não dá mais pra pensar numa publi que não seja uma cocriação entre a marca, a agência e o creator. E pra fechar esse assunto, uma coisa muito interessante que foi dita nesse painel é que quando a gente junta contexto e intenção, a gente consegue criar um roteiro muito mais legal e que gera mais conexão ali com o público daquele influenciador. Gente, eu ainda tenho muita coisa pra falar, então se você tá gostando desse conteúdo, quer saber mais, já deixa seu like e também se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Bom, a gente não pode negar que quando a gente fala de criação de conteúdo em 2023, a inteligência artificial ela veio pra ficar, né? E lógico que a gente teve painéis sobre isso na VidCon. Na sexta-feira a gente teve 2 painéis que falavam sobre o impacto da inteligência artificial na Creator Economy. E uma coisa que falaram lá é incontestável. Os creators, eles precisam ter um olhar aberto às novas inteligências artificiais. Pegar, fuçar nas plataformas, mesmo que não queiram usar isso na sua criação de conteúdo, mas é importante fuçar, entender, conhecer como funciona, porque elas podem ser grandes aliadas ali na hora da gente criar o nosso conteúdo. Por exemplo, o ChatGPT, ele pode ser um grande aliado na hora da gente pensar em novas formas de monetizar o nosso conteúdo e também de criar um plano de negócios ali pro nosso negócio. Um desses painéis sobre inteligência artificial, ele foi com a Bia Granja, e a Bia Granja disse uma coisa que eu já pratico há algum tempo como criadora de conteúdo, que é justamente pegar um conteúdo mais denso, por exemplo, uma newsletter, um estudo de caso, jogar no ChatGPT e pedir pra desmembrar ele em conteúdos menores. Por exemplo, pega um estudo de caso sobre determinada coisa e desmembra em 30 conteúdos para o seu Instagram. No sábado, um dos primeiros painéis que eu assisti falava sobre esse ser o momento dos nano creators, que são ali os criadores de conteúdo que têm entre 1.000 e 10.000 seguidores nas plataformas que eles atuam. E assim, quando a gente fala de uma parceria entre marcas e nano creators, quer dizer que eles são ali pura conversão. Por quê? Com um público menor, né, ali entre 1.000 e 10.000 seguidores, no caso dos nano creators, eles têm uma comunidade muito mais engajada, uma taxa de engajamento muito maior, e por conta disso eles acabam conseguindo converter muito mais gente dentro ali do tamanho da comunidade deles. Porém, uma coisa que acontece muito é que os nano-influencers, eles não têm processos bem estabelecidos desde o começo. Então isso daí pode acabar bagunçando a entrega. É importante que eles tenham esses processos muito bem estabelecidos desde o começo, sobre como que eles vão entregar a publi, quais são as etapas ali de criação, como que precisa ser o briefing deles e coisas assim. E uma coisa bem interessante que comentaram nesse painel foi na hora de criar um Media Kit. Pra quem não sabe, o Media Kit a gente coloca ali, né, os nossos números, nossa taxa de engajamento e afins. Mas, além disso, é interessante a gente colocar os nossos cases de sucesso. Por exemplo, uma newsletter que a gente cria e dá muito bom, um resultado muito legal que a gente teve com uma marca que foi maior do que o esperado. Esses cases de sucesso que podem ali gerar um desejo maior da marca querer fechar uma publi com você. Além disso, quando uma marca entrar em contato com você, mesmo que ela não feche ali aquele trabalho pontual, você vai ter aquele contato salvo. Então, quando você fizer outros trabalhos que você acha que teriam a ver com o público dela, por exemplo, a marca de beleza X entrou em contato com você, mas você não fechou na hora. E depois você fez uma publi com uma outra marca de beleza Y que teve uma entrega muito legal. O que que você pode fazer? Você pode se mostrar disponível e mostrar esse trabalho para essa marca falando, olha, esse daqui foi um trabalho que eu entreguei recentemente, que deu um resultado muito legal para a marca Y, e acho que seria interessante vocês verem aí, estou aberta a futuras oportunidades. Porque quem trabalha com agência sabe, né, que às vezes a gente tá tão atolado de coisa ali, mesmo que a gente tá precisando contratar alguém pra determinada coisa, às vezes a gente não tá focado nisso ali na hora. E o simples fato dessa pessoa simplesmente aparecer já faz com que a gente acenda o alerta e coloque ela ali na nossa lista de prioridade. Enfim, quando a gente fala de nano creator, mas vamos ser sinceros, pra todo mundo, né, o networking ele é muito importante. Então por isso que é sempre bom você tá ali conhecendo novas pessoas e se inteirando ali no mundo, porque uma coisa leva a outra. Às vezes você não tem o contato direto de determinada marca, mas você tem o contato de uma pessoa que vai futuramente te levar a trabalhar com determinada marca que você gostaria de trabalhar. E uma coisa interessante que comentaram nesse painel também é que, às vezes, os criadores de conteúdo, eles fazem ali o público à marca, dá tudo muito certo e tal, mas depois de um tempo, as pessoas ainda entram em contato com
um criador de conteúdo pra falar sobre determinado produto. Tipo, eu usei o produto X dessa marca que você indicou, que eu tô gostando bastante, né? Eu comprei esse produto por indicação sua, e sei lá, meses depois, recebe um DM, um comentário em algum post falando sobre isso. E o que comentaram nesse painel é que é muito legal salvar esses conteúdos e mandar pra marca depois, porque também é um indicativo de que deu muito certo o publi. E assim, gente, uma coisa que eu ouvi bastante nos painéis de sábado e na VidCon como um todo é a importância da gente ter a nossa própria comunidade. Porque a comunidade que a gente cria, ela gera uma sensação de pertencimento e de identificação. Eu sou criadora de conteúdo há 2 anos, apesar de eu estar começando esse canal aqui hoje, eu já crio conteúdo para um outro canal, para um outro nicho. E assim, apesar de eu ser nano creator, eu sei muito bem o que é ter ali aquelas pessoas engajadas que estão comentando em todos os meus vídeos, que toda vez estão ali fazendo comentários interessantes, né, engajados e tudo mais. Então eu posso dizer que eu já tenho também a minha própria comunidade. E os nossos primeiros seguidores fiéis, eles são os fundadores de uma bela comunidade engajada. Quando a gente fala de criação de conteúdo, mais do que falar sobre o que a gente gosta, a gente precisa transmitir a nossa verdade e entregar o nosso conteúdo com responsabilidade, porque afinal de contas, às vezes a gente pode nem saber, mas o nosso conteúdo, ele impacta e transforma a vida de pessoas. E quando eu falo sobre transformação, gente, não é assim, nossa, a pessoa vai assistir o seu conteúdo e vai mudar de vida. Não é nesse sentido. Mas, por exemplo, eu acabei de mencionar pra vocês que eu sou criadora de conteúdo há 2 anos. Eu crio conteúdo focado num jogo que eu gosto bastante, é um conteúdo 100% de entretenimento. Aí vocês pensam, nossa, o que um conteúdo sobre jogos pode fazer na vida de alguém? Eu falo pra vocês o que ele pode fazer. Vira e mexe, eu recebo comentários incríveis sobre como os meus conteúdos ajudam as pessoas em determinadas coisas sobre o jogo, o que já é muito legal por si só. Mas também, às vezes, eu recebo conteúdos do tipo, nossa, quando eu tô triste, eu assisto seus vídeos, os seus vídeos me alegram, os seus vídeos deixam o meu dia mais feliz. E isso já é uma transformação que a gente gera na vida da pessoa que tá acompanhando a gente. E agora, indo ali pro lado de monetização de conteúdo, né, saindo do tradicional que a gente conhece, que é o AdSense ou o pagamento do TikTok pra quem já é monetizado por lá, publi. Eu assisti um painel muito legal que chamava Empreendedorismo Além do Publi, que foi com a Letícia Imai, com a Larissa do Hábitos que Mudam e com o Galileu Nogueira, que é especialista em branding. E uma coisa que eles falaram foi, o seu conteúdo já é a sua primeira venda. Pra quem quer empreender digitalmente, né, indo mais aí pra esse ramo de venda de infoprodutos, mentorias, consultorias e afim, a gente tem que sempre pensar que a criação de conteúdo, ela é a nossa preparação de terreno. É muito difícil você chegar ali na internet já querendo vender alguma coisa e ter um sucesso logo de cara. Até mesmo para quem já produz conteúdo há mais tempo, é difícil que você tenha esse sucesso logo na sua primeira tentativa de vender. Por exemplo, no caso das pessoas que fazem lançamento de curso, talvez a sua primeira turma seja uma turma que não se pague. O Galileu Nogueira, por exemplo, que é especialista em branding, ele ficou 1 ano só produzindo conteúdo sem vender nada antes de lançar ali o primeiro curso dele focado em branding. Agora, uma coisa que a Letícia Imai comentou que eu já faço quando eu produzo meu próprio conteúdo é salvar ali as dúvidas dos nossos clientes, os comentários ou DMs perguntando alguma coisa. Por quê? Porque isso daí pode virar uma demanda futura. Pode ser uma demanda futura para um conteúdo seu, ou pode ser uma demanda para algum produto que você queira lançar. Ela, por exemplo, tem uma pasta no Drive só com prints de dúvidas e possíveis demandas, assim, que o público dela pede por DM ou por comentário, chamada Ideias de Produtos Novos. Então é uma coisa muito interessante que você pode implantar também quando você fala de geração de demanda vindo da sua própria audiência. Ainda sobre diversificar as formas que você monetiza o seu conteúdo na internet, no domingo eu assisti um painel sobre social commerce. E uma coisa que eles disseram foi, é impossível você trabalhar na internet sem fazer a sua própria publicidade. O social commerce, ele serve para qualquer criador de conteúdo que queira ali conversar com o varejo. E diferente de uma publi normal, aqui a gente já tá falando de uma coisa um pouco mais agressiva, que é literalmente oferecer um cupom de desconto, oferecer um link já direto para um produto para a pessoa comprar. E lógico que quando a gente fala de social commerce e de influenciadores, a gente precisa sempre ter em consideração que o influenciador, ele não é um vendedor, mas ele é um especialista em retenção. E é claro que você pegar um link de produto ou um cupom de desconto e jogar ali
ali só por jogar, não vai ter impacto praticamente nenhum. O que você tem que fazer é inserir ali aquilo no seu conteúdo, porque assim as coisas elas ficam muito mais leves e o seu público ele vai interagir ali de uma forma muito mais natural. Se você como influenciador cuidar do seu conteúdo de venda e do seu público da mesma forma que você cuida do seu conteúdo recorrente, é muito mais provável que a sua audiência veja a credibilidade naquilo que você tá vendendo e compre de você, compre pelo seu link, compre pelo seu cupom, porque ela vai estar enxergando a verdade ali no que você tá falando, vai ver que tem realmente a ver com tudo aquilo que você prega, justamente porque a sua audiência confia em você. Esse painel ele foi mediado pela NWB e um dado muito interessante que eles colocaram nesse painel foi que o público de um influenciador compra 40% mais do que um público final que não passa pelo filtro de nenhum influenciador na hora de finalizar a compra. Agora vamos falar de trends do TikTok? No domingo eu também assisti um painel que falava sobre criação de conteúdo e trends do TikTok. E uma coisa muito interessante que falaram é totalmente possível você seguir uma trend sendo autêntico e colocando ali a sua personalidade naquele conteúdo. E se você é aquele criador de conteúdo que cria absolutamente todos os seus vídeos pensando em viralizar, tudo bem. Não tem problema você criar um vídeo pensando só em viralizar. E aí a gente entra em dois assuntos muito importantes. O primeiro de todos, quando a gente fala de TikTok, e eu, Malu, também expando isso para qualquer rede social de conteúdo em vídeo, é a seguinte: os 3 primeiros segundos eles são essenciais para prender a atenção de quem tá ali. São nesses 3 primeiros segundos que a pessoa vai decidir se ela vai continuar assistindo o seu vídeo ou não. Então eles são essenciais para prender a atenção do seu espectador. E antes de você querer criar conteúdo pro TikTok, e aí eu também puxo isso para as outras plataformas de criação de conteúdo, é importante que você consuma o conteúdo que tem lá dentro. É importante que você conheça a plataforma, que você entenda a linguagem daquela plataforma. Porque cada rede social tem as suas peculiaridades. Então, por exemplo, pode acontecer de você postar um vídeo no TikTok e no Reels, e esse vídeo entregar muito bem no TikTok, performar muito bem lá, mas performar muito mal no Instagram. Então é bem importante que a gente entenda a linguagem e o tipo de conteúdo que funciona bem em cada plataforma. E ainda falando sobre criação de conteúdo para redes sociais, um dos últimos painéis que eu assisti no domingo falava sobre criação de conteúdo para o Instagram. Esse painel, inclusive, teve como um dos apresentadores ali o Lucas Rangel, que começou ali na época do Vine, né, e performa muito bem até hoje em todas as redes sociais que ele produz conteúdo. E uma coisa que eles falaram muito interessante nessa palestra foi que a nossa rede social é o nosso laboratório. Então é importante que a gente pegue e teste todos os formatos de conteúdo que aquela plataforma oferece pra gente. Nesse caso aqui do Instagram, que tem várias coisas, né? Tem foto, tem carrossel, tem stories, tem live, tem reels. Ou seja, uma infinidade aí de possibilidades pra gente poder testar dentro da rede social. Porque isso também é uma forma da gente entender a nossa própria linguagem, entender com que tipo de conteúdo a gente se dá melhor ali dentro. Além disso, gente, isso foi o Lucas Rangel que falou e eu concordo plenamente. Ninguém é obrigado a postar todos os dias, que nem louco, postar 55 milhões de vezes por dia, 55 fotos, 55 vídeos todos os dias, porque senão todo mundo fica louco. Mas é sim muito importante que você tenha constância ali no seu conteúdo, que você tenha constância nas suas redes sociais. E mais do que ter constância e autenticidade ali nos nossos conteúdos, é extremamente importante que a gente aprenda a respeitar os nossos próprios limites. Nesse painel, eles também falaram sobre flop e eu achei muito interessante o que foi abordado, que o flop ele é uma coisa educativa, gente. Ele é um feedback em escala da nossa própria audiência. Então, quando você tá ali com um conteúdo que tá performando muito bem e de repente posta um vídeo que flopa, um conteúdo que flopa, que não tem interação nenhuma ou que tem interações muito mais baixas do que o que você já tá acostumado, você não precisa pagar por conta disso. Na verdade, você mantém ele ali, porque assim você vai entender o que deu errado, o que você pode melhorar, o que não fazer da próxima vez que você for criar ali um conteúdo. Por que esse conteúdo flopou e os outros não? E além disso, né, gente, a internet ela tá em constante mudança. Dificilmente uma coisa que tá dando certo hoje vai continuar dando certo pra sempre. A internet hoje não é a mesma coisa que era 3 anos atrás, por exemplo, nem o que era um ano atrás. O tipo de conteúdo que funcionava um ano atrás, talvez já nem funcione direito hoje. E o conteúdo que tá funcionando hoje, talvez daqui a um ano, também não funcione mais. Bom, essa foi a primeira VidCon que teve aqui no Brasil. E apesar de eu ter achado os painéis bem curtinhos, todos eles tinham ali em torno de meia hora, no máximo 40 minutos. Eu já consegui ficar borbulhante aí com as coisas que eu aprendi. Aprendi coisas muito interessantes, tive insights muito legais. E eu espero ter conseguido passar pra vocês pelo menos um pouco do que eu aprendi aqui com clareza. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like e também se inscrevam no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!